Lohane, na França, né? A gente tinha marcado a entrevista para ela pontuar algumas ações importantes, né, que são desenvolvidas junto à Assembleia Legislativa de Minas Gerais, mas ela está aqui hoje, né, e aí eu vou aproveitar essa oportunidade para a gente comentar também essa situação envolvendo a saúde de Divinópolis. Foi uma situação extremamente debatida e discutida ao longo do fim de semana. Primeiro vou cumprimentar aqui a deputada pela presença. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Flaviano. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Ian. Todas as vezes que a gente vem aqui no programa, meu bom dia é sempre muito feliz, muito animado, porque é muito bom começar a semana nesse programa que dá o tom da política em Divinópolis, da sociedade na cidade. E hoje está um pouco difícil da gente trazer a mesma animação de sempre, mas muito feliz por ter a oportunidade de conversar com a cidade inteira aqui na Minas. Eu tenho prazer em recebê-la aqui sempre para a gente pontuar aqui assuntos importantes relacionados ao seu trabalho junto à Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E a entrevista estava marcada há aproximadamente 2 semanas, né, para a gente falar de algumas pautas voltadas para a Assembleia, mas eu preciso aproveitar aqui a sua presença, né, como representante político da nossa cidade, da nossa região, para abordar esse assunto que durante o fim de semana repercutiu muito aqui na cidade e também na região, que é a questão envolvendo a saúde de Divinópolis. É algo extremamente ruim da gente trazer como informação nesse momento que estamos vivendo, essa deficiência em relação ao atendimento pediátrico, né? Uma situação que já estava sendo alertada pela própria UPA quando apresentou dados de 300% de ocupação. Como que você recebe a notícia, a mobilização que está sendo feita, no sentido de tentar buscar um caminho, né? Pois é, Flaviano, o que a gente percebe é que a saúde em Divinópolis, ela está na UTI há muito tempo. A gestão da saúde na cidade nunca foi tão ruim quanto é no governo Gleidson. E aí o que eu estou dizendo não é uma acusação política, é baseada em fatos. Tantas mortes que causam comoção, tantos atendimentos que demoram e não deveriam demorar, numa área que, assim, não dá para brincar. Porque se a gente brincar na infraestrutura urbana, vai ser muito triste, a gente vai furar um pneu, a gente vai ter um problema, vai ter um prejuízo. Se a gente brincar com a saúde, se a gente for irresponsável com a saúde, as consequências são as que a gente está vendo, são mortes. E aí nós temos um problema, que é um problema do ponto de vista da gestão e não do ponto de vista de recurso financeiro. Eu tenho dito isso há muitos meses, porque o prefeito, inclusive aqui nesse microfone que eu estou, o prefeito já disse que precisa de dinheiro, que os parlamentares precisam mandar dinheiro. Eu, por exemplo, mando recursos para a cidade. E o que a gente percebe é que o prefeito está sentado em cima de um orçamento, e é importante que o ouvinte saiba disso, de mais de 1 bilhão, com B, e 300 milhões de reais. A pasta da saúde, a Secretaria Municipal de Saúde, tem cerca de 400 milhões de reais por ano para poder operar. Então, dinheiro há, dinheiro existe. O que não existe é uma gestão comprometida com atender de fato os divinopolitanos. E aí a gente vai mostrar aqui com fatos isso. Nesse microfone também, você deve lembrar disso, em 2021, quando foi noticiado o acordo da Vale por causa do crime de Brumadinho, as cidades receberam um valor financeiro livre para investimento, o que é uma dificuldade muito grande, é muito raro isso acontecer. Os prefeitos normalmente têm um orçamento muito carimbadinho, tem pouco dinheiro livre para poder investir. E aí todas as cidades de Minas receberam, proporcional ao seu número de habitantes, um valor para investimento, o sonho de qualquer prefeito. Divinópolis recebeu cerca de 15 milhões. E naquela época, eu vim aqui na Minas e falei que a gente tinha proposto uma audiência pública para discutir com a cidade como a gente deveria usar esse dinheiro. Eu sugeri na época, Flaviano, você deve lembrar, que a gente seguisse os mínimos constitucionais. Então, que 25% fosse para a saúde, 25% fosse para a educação e o resto o prefeito poderia fazer quanto asfalto e quanto calçamento ele quisesse. Porque, de fato, é só isso que ele pensa. E aí, na época, o prefeito veio aqui nesse microfone e me respondeu em público, dizendo que ele usaria os 15 milhões para calçamento e que se eu quisesse alguma coisa diferente era para eu candidatar a prefeito e ganhar. Não tenho interesse de ser candidata a prefeita, mas tenho interesse de contribuir com a cidade. Por isso eu sempre levantei essa discussão. A gente poderia ter fortalecido os nossos postos de saúde. A gente poderia ter feito reformas importantes que a Policlínica, por exemplo, precisa que sejam feitas estruturais e nós não fizemos. E isso tem consequências. Porque essa lotação da UPA, Flaviano, eu estava conversando aqui fora com o Jonas, com a Lívia que trabalha comigo, ela tem 2 motivos. Um motivo é a fraqueza da atenção primária na resolução dos problemas. O cidadão, ficha verde, ficha azul, que chega lá na UPA, ele já não tem mais paciência com ir ao posto de saúde 1, 2, 3 vezes não ter médico, ir ao posto de saúde fora do horário de triagem e não conseguir ser atendido, e ele recorre à UPA, porque lá ele vai ser atendido, mesmo que demore. E tem um outro problema que é da atenção terciária, que você estava falando mais cedo sobre a regulação. A gente não tem
leito suficiente para receber as pessoas que estão numa situação mais grave. Então a gente tem um problema de atenção primária, que é da cidade, e um problema de atenção terciária, que é do estado, que o prefeito apoia o governador e que não resolve absolutamente nada, inclusive o nosso hospital regional. Por que eu disse tudo isso? Para dizer que dinheiro não é a questão. A questão da saúde de Divinópolis é uma questão de gestão e de tratar como prioridade uma pauta que, no fim do dia, envolve a vida das pessoas. Inclusive, para a situação da falta de leitos, sempre surge como grande anseio da população o hospital público. O dinheiro está garantido através do recurso da vaga. Agora a gente não pode nem falar que está garantido mais, porque em Juiz de Fora o governador anunciou que vai direcionar o recurso que seria para terminar o hospital para outra finalidade. Então, o que esperar, né? A cobrança tem que ser realmente em cima da questão do hospital? Seria o caminho, Laura? A gente tem que trabalhar em duas frentes. A primeira frente é o fortalecimento da atenção primária. O vereador Flávio Marra tem falado muito sobre isso, o vereador Rodson tem falado, o vereador Edson, o vereador Ademir, sobre como inaugurar uma casa e passar uma tinta numa casa e colocar uma placa na frente, não diz que você abriu um posto de saúde. Os postos de saúde que estão sendo abertos na cidade continuam com baixa resolutividade. O que a gente tem que resolver é a resolutividade da atenção primária. A pessoa que está com uma dor crônica no joelho, que foi no posto um dia, tentar passar pela triagem, perdeu o horário, não conseguiu. A pessoa que foi lá pedir um exame, não tinha médico, não conseguiu ser atendida. Essa pessoa, na quarta vez, ela vai para a UPA. Ela desiste. Ou então ela já viu que o pai teve esse problema e não quer passar pelo mesmo, e na primeira vez ela mesma já vai direto para a UPA. E a gente tem uma outra questão que é do Estado, que é a questão do hospital. E aí, Flaviano, o que você traz Juiz de Fora é muito sério. Por quê? O governo do Estado avisou num ofício, não teve a coragem de fazer uma reunião com a prefeita de Juiz de Fora. Avisou por ofício para a prefeita de Juiz de Fora que a promessa de terminar as obras do hospital regional de lá não ia mais acontecer. Avisou que ele ia pegar esse dinheiro e ia mandar para o hospital universitário da UFJF. Só que aí a gente tem um grande problema. O hospital universitário da UFJF é uma coisa, o hospital regional é outra coisa. E para além disso, o hospital universitário já está contemplado no recurso do PAC. Então, todas as obras que o governo do estado está dizendo que vai fazer no hospital universitário, elas seriam dinheiro em duplicidade, dinheiro duplo, porque o governo federal já falou que vai colocar no PAC. Então, está muito estranho essa história. O Ministério Público entrou, está fazendo uma mesa de conciliação entre governo do estado e prefeitura para tentar chegar no meio do caminho. Então, eu não consigo hoje colocar minha mão no fogo e falar, tenho certeza que o governo Zema vai terminar esse hospital, por causa do que ele acabou de fazer em Juiz de Fora. Lembrando, Flaviano, que em fevereiro fez um ano que eles prometeram a retomada das obras. Agora tem um tratorzinho e umas 10 pessoas trabalhando lá, né? Eu não considero que isso é retomada das obras, porque o que está previsto no contrato são dezenas de trabalhadores lá. Onde estão essas dezenas de trabalhadores? Isso não é o ritmo que a cidade precisa para que a gente consiga atender a lotação da UPA do ponto de vista da atenção terciária. As pessoas que estão lá esperando um leito. Eu acredito que tem pessoas ouvindo agora e acompanhando a entrevista dizendo, a Lohana está elencando aí as situações dos problemas, né, e alguns desafios que precisam ser enfrentados. Você, como parlamentar, o que pode fazer é empenho de recursos. Você tem empenhado recursos para a área da saúde em Divinópolis, Lohana? Flaviano, a gente já empenhou mais de 4 milhões de reais durante o mandato de deputada apenas, que tem 1 ano e poucos meses, para a saúde em Divinópolis. É importante dizer que eu não sou uma deputada da base do governo, o que quer dizer que eu não voto sim para os projetos do governo, eu não falo amém para o governador, só em troca de conseguir trazer mais dinheiro para a minha cidade. O povo de Minas me elegeu em primeiro lugar para fiscalizar o governador. Esse governador que disse lá para Juiz de Fora que não vai terminar o hospital. Imagina se ele disser isso para a gente. O povo de Divinópolis vai querer que eu fique do lado dele ou do lado do interesse do povo de Divinópolis? Isso faz com que eu tenha menos acesso a recursos. A gente precisa ser honesto e transparente em relação a isso. Como os vereadores da base do prefeito e agora até candidatos, né? Porque o prefeito está pegando pré-candidatos e colocando para inaugurar a coisa do lado dele para poder ajudar politicamente aqueles que o apoiam. Os vereadores que são oposição, mal conseguem ter uma solicitação de tapa-buraco atendida, uma solicitação de limpeza de lote atendida. Quanto mais participar de uma inauguração e ter o prefeito batendo palma para eles. Então, como uma deputada da oposição, eu tenho acesso a menos recursos. Mesmo tendo acesso a menos recursos, a gente priorizou a saúde em Divinópolis para destinar, e eu posso trazer aqui 2 grandes destinações que a gente fez recentemente. R$540 mil para a hemodiálise do Hospital São João de Deus, e dentro dessa pauta que a gente está falando, da pediatria, a gente destinou R$1,5 milhão para a reforma completa da pediatria do São João.
É importante a gente falar que são 16 leitos de pediatria. A gente tem alguns leitos de saúde suplementar, que é saúde de plano privado, e aí por isso o hospital vai completar o que falta do recurso. Eu não mandei o recurso completo, porque não faz sentido usar dinheiro público para reformar leito que vai ser usado para atender plano de saúde. Mas 16 dos leitos são leitos SUS para crianças serem internadas, e a gente já poderia estar com essa obra andando. É uma obra que vai reformar toda a pediatria. Estive conversando com a Elis, diretora de São João, e ela me contou: Lohana, parte hidráulica, parte elétrica, porta, cortina, piso, vai ser outra pediatria com esse dinheiro que você destinou. E a gente destinou esse recurso e a obra não está acontecendo ainda, sabe por quê? Porque a Vigilância Sanitária do Estado não aprovou a obra, não aprovou o projeto. Então, assim, o prefeito é tão amigo do governador, é tão próximo do governador, é do partido do governador e não tem força política para falar: governador, trata os assuntos de Divinópolis com mais carinho, prioriza Divinópolis, é a 10ª maior cidade de Minas, nós temos nós somos a capital do Centro-Oeste, cuida daqui. Então, que força política é essa? De que vale esse alinhamento político? A Laís diz uma coisa que eu gosto muito, depois de ouvir ela eu estou repetindo: alinhamento político tem que servir para alguma coisa. Não dá para você ser alinhada com alguém e a sua população não ganhar nada com isso. E o que a gente percebe é que Divinópolis não está ganhando nada com isso. 1,5 milhão parados, a pediatria sem a obra, porque o governo do estado não aprova o projeto da vigilância. Inclusive, nesse final de semana, em torno aí dessa discussão aí em relação à questão da UPA, Padre Roberto, surgiu até um outro aceno do governo federal sobre a possibilidade de Divinópolis ter uma segunda UPA. Pode ser um caminho também para a saúde de Divinópolis, Lohana? Conforme você analisa essa situação? Eu entendo que qualquer investimento em saúde seria muito positivo. Aproveito para deixar meu abraço à Gleide Andrade, que é a tesoureira do PT, que foi quem trouxe essa ideia, uma mulher muito importante no governo federal, e eu entendo que seria o caminho. Mas o que eu entendo que a gente precisa fazer, e a minha defesa permanente, se vier a segunda UPA vai ser maravilhoso, eu me comprometo a apoiar com emendas parlamentares a construção, dentro do que for possível, as melhorias, a colocação de equipamentos e tudo. Porém, o que eu entendo que a gente precisa atacar, e quando a gente conversa com os médicos, com os enfermeiros, com os técnicos de enfermagem da UPA, que é um contato que a gente mantém permanente pelo gabinete, o que a gente escuta é: a UPA está lotada porque as pessoas não têm resolutividade na atenção primária, ou seja, no posto de saúde, e vem para cá, e a UPA está lotada porque a gente não consegue dar vazão às pessoas que estão em situação mais grave, e isso lota os nossos leitos, porque a gente não tem leito hospitalar. Uma segunda UPA seria muito bom para que as urgências não demorassem a ser atendidas, seria importantíssimo. Mas eu entendo que o que a gente precisa atacar, enquanto o meu mandato é o que a gente se esforça para fazer hoje, é a finalização do hospital regional, para que a gente tenha vazão desses leitos da atenção terciária, e a melhoria da atenção primária. E a gente cobrou a questão da atenção primária, o mandato de vereadora inteiro, Flaviano, o mandato de vereadora inteiro. Nós fizemos denúncias, nós apontamos que tinha dinheiro com relação aos 15 milhões da Vale, nós colocamos tudo o que precisava ser feito. As contas do prefeito na área da saúde foram reprovadas 3 vezes. Isso não é brincadeira. E quem que vota as contas? É a Câmara Municipal? Não. É o Conselho Municipal de Saúde. Eu não sei se você se recorda, Flaviano, na época, até o representante da prefeitura votou contra a aprovação das contas, de tão escandalosa e de tão claramente ruim que estava a situação. Então, a segunda UPA seria muito bem-vinda. Se vier, o que eu puder fazer enquanto parceira para ajudar a construir, ajudar a equipar, eu vou fazer. Mas eu também entendo que a gente não pode perder de vista a importância de fortalecer a atenção primária do município. Tem que ter equipe completa. E a importância da gente fortalecer e resolver essa questão do hospital regional, porque só o São João de Deus não dá conta. Você citou agora há pouco a questão da Central de Regulação de Leitos, né, que aí esbarra também na questão da falta de leitos. E, inclusive, aqui no Bom Dia Divinópolis, antes da sua presença, eu falava sobre isso, né? É um momento de, num segundo passo, usar a representatividade de Divinópolis para buscar, talvez, uma solução para esse problema. O Sistema MPA de Comunicação, em uma outra oportunidade, em relação à questão do hospital público, até lançou uma campanha nesse sentido, de fortalecer e cobrar das representações políticas da nossa cidade empenho para finalizar o hospital. Na época, a gente promoveu uma reunião convidando os deputados, né, da nossa região para empenhar recursos. Para as pessoas poderem entender, um senador hoje tem em torno de 70 milhões de reais de emenda. Tem mais dinheiro que muito ministro. Um deputado federal em torno de 35 milhões de reais de emenda. Um deputado estadual hoje tem quanto? Um deputado estadual que não é da base do governo tem 17 milhões. Se você for da base do governo, aí o negócio é diferente. Então, o que eu quero dizer, gente,
Só nessa brincadeira, mesmo não sendo da base de governo, a gente totaliza aí mais de 100 milhões de reais. Na época, a gente fez um movimento nesse sentido, de envolver as representações políticas para captação de recursos, terminar o hospital. Era o grande anseio naquele momento. Agora nem de recurso precisa. Agora nem de recurso precisa. Então é hora, talvez, de uma união de representatividade para cobrar do Estado funcionar algumas coisas que não funcionam, né? Mas é preciso esse compromisso com Divinópolis, né? Não adianta a união de lideranças políticas se o governador não tiver o mesmo interesse, né? Hoje, o que a gente observa nas ruas é que o governador devolve muito pouco para a cidade de Divinópolis. Por que eu estou citando isso? Porque você é uma ferrenha crítica nesse sentido. Que o governador devolve muito pouco para a cidade de Divinópolis. Então, que representatividade é essa, né? Nós temos cargos de muita importância que apoiam o governador. Nós temos um senador da República que apoia um governador. Eu acho que as pessoas, às vezes, que estão ouvindo a gente, não sabem a importância e o peso que tem um senador da República. Flaviano, a ligação de telefone de um senador da República muda os rumos de um país. É disso que a gente está falando, é desse nível de poder que a gente está falando, de uma ligação telefônica de um senador mudar os rumos de um país, ser capaz de influenciar todo o país. Isso é muito poder. E a gente tem um senador da República que é base do governador e que não consegue fazer com que o governador trate esse hospital como prioridade, trate Divinópolis como prioridade. Flaviano, em fevereiro fez 1 ano que o governador veio aqui, soltou foguete, cortou faixa, falou que ia terminar a obra e não terminou, passou mais de 1 ano. Em abril, eu estava ouvindo na rádio ele falando que as obras estavam a todo vapor. A gente foi lá, não tinha obra no início de abril. Aí agora, no meio de abril, eles colocaram um tratorzinho, umas 10 pessoas lá e falaram que está em obra. A gente deve, inclusive, ir ao hospital hoje de novo para poder ver como é que está a situação lá. Mas é uma questão escandalosa para a gente, escandalosa. Porque o governador Romeu Zema não fez absolutamente nada por Divinópolis. E a grande preocupação da comunidade... E as nossas representações não o cobram. Desculpa te interromper. Sim. E a grande preocupação da cidade é que o hospital, de novo, seja palanque de proposta de campanha política. Porque nós estamos aí com o governador e o secretário do Estado enfatizando com muita frequência que a obra vai ser finalizada em 2025. 2025 já começa a pré-campanha para 2026. Então, o que a população aí tem como receio é que o hospital, de novo, seja palanque de campanha política. O que seria muito triste para a cidade. Vivendo o momento que estamos vivendo, tendo que ver de novo o hospital sem funcionar e sendo palanque de discussão política. E qual mês de 2025, né, Flaviano? Porque uma coisa é o hospital terminar em janeiro, outra coisa é o hospital terminar em dezembro. São coisas muito diferentes. E as mortes são diferentes, o número de pessoas esperando, o número de famílias sofrendo. Então, assim, qual mês de 2025 que é esse compromisso? A gente espera, eu torço para que o hospital seja terminado o mais rápido possível. Em janeiro de 2025, em fevereiro de 2025, porque já está muito atrasado. E esse risco de se tornar um palanque político, eu preciso te dizer que está atrasado, Flaviano. Já é um palanque político. Os políticos da cidade que apoiam o governador já estão prontos para montar um palanque lá na frente do hospital regional e dizer, olha só como nós conseguimos entregar o hospital. Então, a gente está penalizando as pessoas, a gente está fazendo famílias sofrerem. Aquele vídeo da Thalia, aquilo é um vídeo assim de... Nenhuma mãe merece, isso não é o ciclo da vida. Não tem como a gente justificar, eu não sou mãe ainda, mas não tem como a gente justificar que uma mãe enterre uma filha. Isso não é isso que foi pensado pra gente, que Deus pensou pra gente, que a gente veio pro mundo pra fazer. O ciclo natural da vida é outro. É os filhos mais velhos enterrarem seus pais já idosos, depois de uma vida plena, depois de ter visto filho crescer, neto crescer. Então, assim, eu aproveito, inclusive, para deixar minha solidariedade, meu abraço, meu carinho a essa família e a todas as outras famílias, a família da Tatiele e todas essas famílias que têm sofrido por incompetência. Porque quando a morte vem com toda a assistência médica, quando a morte vem com todo o suporte, bom, aí é o ciclo, é aquilo que o nosso corpo deu conta de enfrentar, o que nos resta é chorar, rezar e fazer com que esse momento de dor passe mais rápido. Mas quando a morte vem por falta de assistência, eu não consigo imaginar a dor que está no coração dessas famílias e o que a gente precisa no final de tudo isso, de toda essa discussão em que a gente está falando essas palavras difíceis aqui, atenção primária, atenção terciária, recurso, hospital, o que a gente precisa no fim do dia é lembrar que a gente está falando de atender criança, de atender mãe de família.
de cuidar de vidas. Então, essa falta de gestão, ela não é sobre números, sobre conta reprovada, sobre planilha, sobre plano municipal de saúde, que a prefeitura até copiou de outra cidade. Essa discussão, no fim do dia, é sobre gente de coração partido enterrando pessoas amadas. Então, a gente não pode naturalizar isso, isso é inaceitável. E o meu mandato, Flaviano, na minha pequenez, porque eu achava, às vezes, que deputado era super-herói, né? E aí, quando a gente assume, a gente descobre que não é. Mas na minha pequenez, eu digo para todo mundo que está ouvindo a gente que eu estou disposta, eu estou firme, eu estou forte para o enfrentamento em relação à falta de gestão e à falta de cuidado da Prefeitura de Divinópolis e do governo do Estado em relação às vidas dos divinopolitanos. O que a gente puder fazer no tamanico da minha força, a gente vai fazer. Essa é a presença da deputada estadual Lohana França aqui no programa Bom Dia Divinópolis, a gente pontuando alguns assuntos importantes em relação a essa crise da saúde. Muito obrigado, viu, deputada, pela presença. Obrigada, Flaviano. Eu espero que da próxima vez que a gente se encontre seja para a gente falar de bons assuntos. Tinha tantos outros bons assuntos para a gente falar, a perspectiva do restaurante universitário da UENG, que a gente conseguiu colocar em lei, tantos outros recursos importantes, tanta luta importante na Assembleia, mas eu acho que isso é bom também porque é um motivo para a gente se reencontrar mais rápido. Com certeza. Eu agradeço à deputada, né, a oportunidade de mudar a pauta por causa de tudo que aconteceu no fim de semana para a gente debater realmente a situação da saúde aqui de Divinópolis, que é o assunto que a população anseia e espera por novidades e respostas, né? Inclusive, hoje, a partir das 10 horas da manhã, estreia na TV Candidez um novo programa, o Bom Dia Divinópolis, segunda edição. Eu tenho um novo compromisso com você, telespectador da TV Candidez, todos os dias a partir desta segunda-feira.